Olá, querido, graça e paz, Pastor Aurélio, chegando para mais um ano 2023, se iniciou de uma forma poderosa, buscando cada vez mais entender e compreender certas coisas. Eu fui voltado e tomado de um interesse profundo de algo que eu já havia observado, mas não tão de perto, até que chegamos a um determinado momento e curiosidade e pesquisa, aonde nós chegamos a identificar aí agora com uma forma um pouco melhor as 12 tribos de Israel e suas 12 bênçãos respectivas que foram dadas através de Jacó, agora não mais Jacó, mas sim Israel, aos seus 12 filhos, incluindo e aí a gente pode, há quem chame de 14, há quem vá voltar para a numeração de 12. Eu vou explicar essa temática um pouco melhor conforme a gente for decorrendo aqui da nossa aula. Por que, pastor, o senhor fez dessa forma? Porque foi colocado no teu coração. Alguns bem sabem, eu gosto muito de ministrar essas aulas porque a gente consegue explicar determinados assuntos mais detalhadamente, se aprofundar. E esse ano que se inicia, não tem como a gente iniciar um ano, a gente tratar de algo nesse início, principalmente pela palavra que foi lançada sobre a minha vida nesse início de ano. Então eu quero compartilhar com você, mas antes, deixa eu me apresentar. Você que está vendo pela primeira vez esse vídeo, você que está chegando agora, não sabe o que está acontecendo aqui, vamos por etapas, vamos pausadamente. Eu quero conversar com você, muito prazer. Eu sou o pastor Aurélio Macieira, pastor do Ministério Igreja Novos Começos, tá? E para esse ano passado, nós tivemos um propósito, quando nascemos, fomos plantados. O Senhor nos deu o propósito de raízes, onde a gente ficaria raízes, para começar assim o nosso processo. E esse ano a palavra é crescimento. Então grave isso, por quê? Porque conforme você está debaixo de uma unção, debaixo de uma palavra, assim também você estará debaixo dela, sobre as bênçãos que há nela. E a palavra desse ano que vai nortear a nossa igreja é crescimento. Mas não tem como ter crescimento se a gente não tiver raízes. Então, ano passado foi um ano para a gente conhecer, a gente amadurecer, tá? Então nesse finalzinho de ano, a gente nasceu em agosto, 25 de agosto, ainda não fizemos nenhum ano, mas o Senhor está nos direcionando. Eu não sei se você, como criança, já fez essa experiência, provavelmente, mas naquela época a gente tinha por hábito de trazer para casa, colocar feijões dentro do algodãozinho molhado, até que ele firme raízes. Depois a gente tira ele e coloca ele na terra. Não entendeu? Esse foi o propósito que Deus nos deu nesse final e início de ano. Nós surgimos em 2022, dia 25, aonde o Senhor nos colocou no copinho para que possamos começar a ter as nossas raízes, ainda que frágeis e singelas. Mas esse ano, Ele tirou a gente do copinho, está colocando na terra, e agora é hora de ficar a raiz, mas de crescer. Por esse motivo e por essa palavra, eu quero convidar a você a algo que vai ser transformador. Serão 6 madrugadas, 6 noites, aonde nós vamos compartilhar o conhecimento do qual, o poder que há numa bênção profética e como tomar posse disso para a nossa vida. Então o grande desafio aqui vai ser dessas 6 aulas, nesse formato que você está vendo aqui, para que a gente aproveite bastante o tempo. Tá? Nós vamos ministrar sobre a sua vida as 12 bênçãos que há sobre as 12 tribos de Israel. Mas antes que você entenda tudo isso, a gente precisa ir lá no início, onde tudo começa. Pastor, o que é uma bênção? Eu separei alguns tópicos que eu quero andar com você, para que nesse início aqui, nessa pequena introdução, a gente possa nortear todo o nosso estudo. Eu vou compartilhar com você bênçãos que estão na Bíblia, bênçãos proféticas que foram lançadas e confirmadas através do profeta sobre as tribos, e a gente que conhece a história e tem a história em mãos, a gente tem esse futuro que eles aguardavam. Nós vamos perceber e identificar o quanto isso se desenhou na história de cada um deles e o poder que foi estar debaixo dessas palavras proféticas. Eu quero te convidar agora a iniciar comigo esse ano profético de crescimento. Então venha comigo, vamos começar essa aula de hoje. E na aula de hoje, eu já quero destacar para você, nós vamos falar sobre bênção. Nós vamos, já te dei uma breve introdução, tá? Mas nós vamos saber o que é uma bênção, qual a origem da palavra bênção, para que ela serve, principalmente, não só para que ela serve, mas para que ela serve no meu dia a dia. E essas bênçãos, elas se estendem a mim, elas servem para a minha vida. Tudo isso você vai ver comigo aqui nessas aulas. Então, na aula de hoje, eu já quero conversar com você sobre o que é uma bênção. Eu separei alguns tópicos para a gente abordar e ser mais produtivo
na nossa condução, na aula de hoje. Tá? Então, na aula de hoje, nós vamos saber o que é uma bênção. Bênção, de uma maneira geral, é uma expressão proferida oralmente, constituindo ou construindo de um desejo benigno para uma pessoa, grupo ou mesmo instituição, que pressupõe um efeito no mundo espiritual, de modo a afetar o mundo físico, fazendo com que o desejo se cumpra. Existem variações e especificações conforme a religião. Então entenda, a bênção é algo que é uma expressão que alguém passa oralmente para alguém, tá? Que representa um efeito espiritual. Como assim? Quando você era criança, eu não sei se você teve esse hábito, mas se nasceu num lar cristão, a gente tinha por obrigação dos nossos avós tomar a bênção. Dizia, bênção mãe, bênção vó, bênção pai, bênção avô, Deus te abençoe. E era proferido algo para você fisicamente, mas que tinha um efeito espiritual. Tá? E onde isso surgiu, pastor? Qual a origem dessa palavra? Tá? E como que isso acontece para que chegue até a gente hoje? Então eu quero ir lá na raiz. Tá? Então você que quiser, nem falei, a gente já está entrando na aula, você que desejar essas aulas, pega papel, pega caneta, tá? E anota. É bom anotar algumas informações, pausa o vídeo, volta, vê com calma, analisa, escreve, procura, tá? As origens, procura as bases que eu vou te dar, as referências bíblicas, você lê o texto inteiro, lê o capítulo todo, não é só o que eu estou te dando aqui não. Até porque você precisa chegar a esse raciocínio automaticamente por si só. Eu só vou te conduzir numa introdução ao qual você vai experimentar esse sobrenatural na sua vida. Então vamos lá. Qual a origem da palavra bênção? No hebraico, a palavra bênção, ela é barak. Barak vem de uma raiz de barak ou berakre, que significa ajoelhar, abençoar, exaltar, agradecer, felicitar e saudar. Tanto no hebraico quanto no grego, ou na etimologia, para quem gosta, tá? Apresenta um sentido de concessão de alguma coisa material. Todavia, a forma grega acrescenta ainda os bens espirituais. Então, na origem, bênção, ela vai ter no sentido de te habilitar, te dar uma concessão material para algo, ou até mesmo, depois da origem da palavra grega que vem, né, de uma origem grega, também te agrega bens espirituais. Tá? Agora, o que é uma bênção na Bíblia? Na Bíblia, a gente vai perceber que alguns consideram as bênçãos da Bíblia uma transferência. Grave isso aqui. Alguns consideram uma transferência do poder da alma de uma fonte para outra. Então, exemplo, eu sou profeta e aí eu abençoo alguém. Eu passo essa linha, essa assinatura profética. Eu vou usar esse termo aqui para ficar mais claro para você. Eu passo essa assinatura profética para uma outra pessoa. Então quer dizer que ele vai ser igual a mim? Não. Quer dizer que ao abençoar essa pessoa, ela vai passar a ter também esse traço da minha identidade, que é esse dom espiritual. Ah, eu tenho o dom do conhecimento, que me gera e que Deus me usa com a sua sabedoria. E aí eu passo isso através de uma bênção para uma outra pessoa. Por quê? Porque algo da alma é uma característica, um poder unitário. Como assim unitário? Se a gente está falando de espírito, a gente vai falar um pouco disso mais para frente. É só para não te confundir. A bênção, na Bíblia, ela tem sempre essa visão, esse objetivo de transferir. Elias vai subir aos céus. No meio da subida, ele lança a capa. Por quê? Porque Eliseu reivindica dizendo, meu pai, cavalos e cavaleiros. Ele está dizendo, no mundo espiritual, que ele é filho daquele que está subindo, do profeta. E que ele tem uma paternidade, ele tem uma herança. A alma dele, a partir de agora, está ligada como uma herança, assim como um pai para o filho, que deixa seus traços. Assim, Elias lança sua capa. Eliseu pega a capa e toma posse dela, como se fosse uma herança de um pai para o filho. E isso vai mostrar, na própria Bíblia, a gente está falando, tá, de Reis. Eu estou lá em 1 Reis, eu nem te dei uma referência, tá? Mas só para você saber onde você está. 1 Reis 17, você vai achar todo esse texto. E lá, quando Elias lança a capa, Eliseu a pega e toma posse, todos vão começar a ver Elias e Eliseu. Por quê? Porque a partir de agora, Eliseu desfruta de um poder que havia na alma de Elias. Que era exatamente o que, pastor? Era exatamente esse traço, essa linha profética, o sobrenatural, os milagres que acompanhavam Elias, agora acompanham Eliseu de forma dobrada.
porque foi algo desejado por Eliseu. Então entenda, segundo essa visão, quando Deus abençoa uma pessoa, ele aumenta o poder da alma. Então peraí, quando Elias sobe, ele sobe com uma unção e passa a sua capa, o seu manto, para Eliseu. Quando isso acontece, Eliseu parece que tem o seu poder de alma, Eliseu, o profeta agora, ampliado, dobrado. E a própria Bíblia, como eu disse, vai servir também para a gente, para padrão de comparação. Comparação, pastor? Sim, comparação para que a gente possa ter uma métrica do que ocorreu. Eliseu recebe a capa e começa a fazer os milagres. E como desejou e pediu unção dobrada, assim foi dado. Por quê? Porque Elias faz 11 milagres, Eliseu faz 22. Então, é uma unção totalmente dobrada, esse poder foi aumentado. Então, o homem pode então promover sua própria riqueza e fertilidade usando esse poder e expandido da alma. Aqui a gente também vai ver que esse traço de expansão e principalmente riqueza e fertilidade vai ocorrer no caso de Jacó especificamente, que vai ser o nosso tema central, tá? Nessas aulas. Jacó, ele, por exemplo, quando vai para a casa do seu tio Labão, ele tem o seu salário trocado 10 vezes. Ele faz e desfaz o tempo inteiro o acordo que fez com Jacó, mas mesmo assim, Jacó prospera. Por quê? Porque Jacó lá atrás pegou uma bênção, tomou posse dela e sempre valorizou a bênção que teve. E antes de chegar na casa do seu tio Labão, ele atesta essa bênção, ele faz um voto com Deus lá em Gênesis. Para quê? Para que o Senhor seja com ele. Então ele estabelece altares. Eu não vou entrar nessa direção, até porque eu só quero que você entenda o que é a bênção e como isso acontece e o que realmente se transforma na vida daqueles que carregam essa bênção. E aí, agora a gente vai para qual a importância da bênção, tá? No sentido religioso, é uma invocação da graça de Deus sobre uma pessoa ou por extensão para um objeto. Desse modo, já podemos perceber a importância de ser abençoado ou abençoado. Nós temos o costume de dizer, Deus te abençoe. Ou seja, pedimos que o próprio Deus abençoe alguém ou alguma coisa que queremos bem. Agora, quem pode dar essa bênção, pastor? Então, não há quem pode dar a bênção, ou a gente utiliza muito nos nossos cultos evangélicos, que a gente chama de bênção apostólica. Não existe, assim, uma regra na Bíblia sobre quem pode ou não pode dar a bênção apostólica, tá? Muitas das vezes, na Bíblia, alguém com autoridade abençoava quem estava debaixo dele. Tanto que essa referência a gente vai achar de Paulo, lá em Hebreus 7, do 6 ao 7. Tá? Mas, no entanto, não há nenhuma regra que proíba que alguém abençoe alguém, desde que creia que carrega uma bênção e que pode abençoar. Então, automaticamente, não há uma regra para isso. Tá? Agora que a gente já deu um norte, vamos conhecer primeiro quem eram essas 12 tribos. Tá? A gente precisa ter uma direção, a gente precisa saber. E até para aprofundar, para que você saiba, então que você comece já a anotar comigo quem eram os 12 filhos de Jacó ou de Israel. Filhos esses que geraram tá, essas tribos as quais a gente vai estudar nesses 6 dias. Então eu quero começar com você com o primeiro filho, que era Rúben, tá? Segundo, Simeão. Terceiro, Levi. Quarto, Judá. Quinto, Issacar. Sexto, Zebulon. 7, Dan. 8, Naphtali. 9, Gade. 10, Asser, 11, José e 12, Benjamim. Cada um deles constituiu o que nós chamamos dos patriarcas. Tá? Eles fecham o arco, que a Bíblia chama de patriarcas da fé, ou patriarcas do povo de Israel. Eram os pais de quem gerou. Começa em Abrão, e aí Abrão se torna Abraão, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó e Esaú. Esaú, a gente vai estudar depois, em outro cenário, que abre mão da primogenitura, da bênção da primogenitura, ela passa para Jacó. Jacó toma posse dela e é transformada em Israel. Israel, por si, agora, gera 12 tribos, que vai ser a base, grave isso aqui, vai ser a base do povo de Israel que hoje nós temos. Então, todos em Israel descendem de uma dessas 12 tribos. Tá? E cada tribo dessa, que a gente vai achar lá em Gênesis 49, vai ser o nosso capítulo base. É onde nós vamos instituir e conhecer cada uma detalhadamente, para que a gente entenda o poder que foi essas bênçãos sobre a vida de cada um deles. Mas eu quero te dar detalhe a detalhe de tudo que foi colocado e de quem são. Tá? Então, a única coisa que a gente já precisa ter em mente, o que eu quero só deixar para você, é que dentro dessas 12 tribos, nós vamos ter a tribo de Levi. Tá? A tribo de Levi,
normalmente não vai ser citada para frente, pelo menos não nas divisões. Isso vai acontecer também lá em Deuteronômio 33, nossos dois capítulos básicos. Gênesis 49, Deuteronômio 33. Nós vamos encontrar isso aleatoriamente mais à frente na Bíblia, em outros capítulos, e até referências bíblicas sobre isso. Mas o norte, onde está a bênção, onde está tudo que nos interessa para essas aulas, está em Gênesis 49 e Deuteronômio 33. Então vem comigo. Primeira tribo é Rúben. Mas como eu te disse, antes que você não ache essas duas tribos que eu estou dizendo, que é Levi e a referência a José, você vai entender que Jacó adotou Efraim e Manassés. Efraim, filho de José, Manassés, filho de José, como um de seus filhos. Então cada um deles foi adotado e gerou as 12 tribos. Então, na verdade, as 12 tribos, você não vai achar muita referência falando sobre José. Você vai ver Efraim e Manassés. A maioria das vezes ela é omitida, tá? O nome da tribo de José, ou o nome José, em detrimento de Efraim e Manassés. Pastor, então iria virar 13. Só que aí Levi sai para o sacerdócio. Então também não é contada como tribo. Por esse motivo, nós temos 12 tribos e na maioria das vezes essas 12 tribos não vão vir o nome de Levi ou a tribo de Levi. Ela vai ser só citada, porque a partir de agora ela vai ser separada. Vocês vão entender isso quando a gente entrar nas bênçãos. Vai ser separada para o sacerdócio. E José, por si só, vai se repartir em duas tribos. Então vai se tornar Efraim e Manassés. Tá? Então vamos comigo. Primeira tribo da aula de hoje. Primeira tribo, Rúben. Qual o significado de Rúben? Rubem, tá? Significa, olhem, um filho. Tá? O símbolo dele, ou a insígnia dessa tribo é a palmeira. A localização dentro do acampamento de Israel era no sul. Tá? Lia, que foi a mãe que gerou, tá a referência em Gênesis 29, 32, que vai dizer: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Esse é o significado que Lia deu para Rúben. Jacó já deu a ele, já ministrando a bênção. Aqui a gente vai dar algumas pausas, tá? Então vem comigo, olha só. Jacó vai dizer, Gênesis 49, 3 e 4: Tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez, o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Não será mais o excelente. Espera aí. Vou terminar de ler, depois a gente volta a essas pausas. Mas grava isso aqui. Não será mais o excelente, porque subiste ao leito do teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Aí Moisés, em Deuteronômio 33, 6, vai dizer: Viva Rubem, e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Aí eu quero trazer agora para você uma interpretação judaica disso. A bênção de Rubem, na verdade, a gente vai achar aqui o nome Rubem como Reuven, ou Reuven, tá? Então Reuven, Yaakov diz. Grave isso aqui e preste muita atenção, porque agora eu vou dar umas pausas, tá bom? Vamos lá. Primeiro, Reuven, você é meu primogênito. Ele tinha direito à bênção da primogenitura. Para quem não sabe, a bênção da primogenitura, porção dobrada, ela envolve alguns direitos para proteger o primogênito. Desde que o homem caiu lá no jardim, Caim mata Abel, Deus estipula uma bênção para o primogênito. Para quê? Para que seja protegido da morte, para que seja protegido da investida dos mais velhos, dos mais novos contra a sua vida. Porém, a gente vai entender na história, e aqui no 49 você já vai saber o que acontece, sobre a história de José. José acaba herdando essa bênção da primogenitura, mas por quê? Houve uma brecha aqui de Rúben. Então, aqui é muito claro, é um primogênito muito especial que merece ser louvado. Diferente da maioria dos primogênitos que são ladrões e assaltantes. Olha que coisa terrível isso aqui, tá? Esav, que estava preparado para trazer animais ao seu pai. Esaf significa Esaú, tá? Em algumas traduções, que era o irmão mais velho de Jacó, tá? Ele tinha o preparo de trazer os animais a seu pai, mesmo que tivesse que roubá-los. Grave isso aqui, ó. Mas você foi zeloso em não tocar no que não te pertence. Então, peraí. Rúben, ele tinha um benefício, ele era um primogênito especial. Ele não seguiu o padrão até então dos primogênitos, até o momento de Israel, que a maioria dos primogênitos, ele fazia de qualquer coisa, ele era ladrão e assaltante. Alguns deles eram ladrões e assaltantes, Esaú se torna um deles.
que traz um animal a seu pai a qualquer custo. Então entende isso aqui. Ele estava indo bem. Rúben estava indo bem. Tinha a bênção até então, porque ia ser um primogênito especial. Estava sob o controle da situação, vou chamar dessa forma. Até que, aí aqui está algo interessante. Ele foi zeloso, mas em não tocar no que não te pertence. Quando saiu ao campo na época da colheita, certificou-se em trazer para sua mãe apenas flores silvestres sem dono. A maioria dos primogênitos odeia os irmãos. Entende isso aqui? Caim odiava Abel ou Evel, tá? Ismael odiava Isaac. Esaú odiava Jacó. Mas você foi bondoso, dizendo aos seus irmãos que não derramasse o sangue de José. Normalmente o primogênito da família está encarregado do serviço de Deus. Merece honras e recebe uma porção dupla dos pertences do pai. Porém você, Rúben, aqui está a diferença. Aqui está onde abriu a brecha para quê? Para que José tivesse direito a essa primogenitura. Porém você, Rúben, não receberá nada disso, porque pecou. Agiu de maneira muito precipitada, como o rio de corredeira, devido à tua pressa explodindo de raiva, como água que se apressa em seu curso. Você não será elevado a nenhuma dessas posições superiores. Desde quando demonstrou zelo por tua mãe e desarrumou ambos os leitos, o teu pai e o da divindade. É porque ele quebrou dois princípios. Ele quebrou. A gente que é ocidental não entende algo que é muito importante na cultura oriental. O pai, a paternidade é algo inquestionável. A gente aqui no Ocidente tem uma cultura que desqualifica o pai, a paternidade em si. A gente transforma ele numa espécie de bobalhão. Eu não vou entrar nesse mérito aqui nessa aula. Qualquer dia eu explico um pouco mais sobre isso. Ou se você quiser, vai lá no Facebook mesmo, dá uma procurada lá que eu falo um pouco disso em algumas outras aulas lá do próximo nível. Mas entenda, por essa cultura a gente não entende, mas na cultura oriental o pai tem uma presença e uma autoridade inquestionável. Então ele quebra quebra, tá, essa autoridade e automaticamente quebra a autoridade divina sobre a vida dele. Por quê? Porque o pai representa exatamente também essa autoridade divina. Então quando Rúben vai ao leito do pai e profana, ele quebra dois princípios, o humano e o divino. Quando você quebra algo humano e divino, você está suscetível a sofrer as consequências disso, e ele vai sofrer. Jacó refere-se aqui ao episódio ocorrido na Paracha de Valciclate, quando Rúben interferiu nos arranjos matrimoniais de seu pai, quando ele se deita com a concubina do pai. Por isso, os Kohanim, que realizam os serviços de Deus, não virão da tribo. Entenda isso aqui, ó. Foi quase igual ao que aconteceu com Davi lá. Grave isso aqui. Quase igual ao que aconteceu com Davi. Davi, eu perdoo o seu pecado, mas a espada jamais sairá da sua casa. Você sempre terá um herdeiro do trono, mas jamais a espada sairá da sua casa. O que aconteceu com Rúben? Você tinha um benefício, mas por causa do pecado, você agora, a partir de agora, não vai servir a Deus e não vai ter essa autoridade. Aí Deus destitui isso. Aí, ó, não virão de sua tribo, mas de Levi. Passou para o irmão. E os reis não descenderão de você, mas de Judá ou de Judá. E você não receberá duas porções como primogênito. Em vez disso, os filhos de Yosef tornaram-se duas tribos. Aqui por que Jacó traz para dentro agora a tribo de Efraim e de Manassés? Por quê? Porque quando a bênção seria para Rúben em porção dobrada, ela foi destituída. Por ser destituída, sobrou duas porções. Essa porção agora vai para Efraim e vai para Manassés. Então agora a gente completa o quadro das 12. A gente tira Rúben, a gente tira dele a porção, a gente tira Levi a porção, porque vai vir diretamente de Deus. A gente vai ver isso mais à frente. Então agora a gente tem novamente as 12 tribos. Mas aqui está o fechamento da aula de hoje. Pastor, você falou, mas não falou da bênção. Agora eu vou trazer a bênção para você.
entenda isso aqui. Não cometa mais pecado no futuro e então Deus o perdoará. Pastor, como assim? É só isso? Entenda aqui, vem comigo. Rubem, qual era a característica de Rubem? Entenda muito bem isso aqui. Isso vai ser a bênção para você. Essa é a primeira bênção que eu quero impetrar sobre a sua vida, que você entenda e termine essa aula diferente e com posse disso, tá? Grave isso aqui. A água ela não se apressa em seu curso. Olha só que interessante. Jacó ele vai comparar o seu primogênito como, primeiro, a sua força e o seu vigor. Então eu quero declarar sobre a sua vida, esse ano que se inicia, que Deus vai fazer de você força e vigor. Aquilo que você não tinha força para vencer, aquilo que você não tinha disposição e vigor para enfrentar. Esse será um ano de força e vigor. Pastor, mas eu estou sobre uma bênção. Sim, porque a gente precisa entender que a bênção ela vem alinhada com detalhes, com pontos de equilíbrio. Quando você toma posse de algo, você vai ter sempre o equilíbrio disso. De que forma? Aqui, Rubem, ele tinha suas qualidades. Jacó vai trazer à tona as qualidades dos filhos. E eu quero trazer essa qualidade para você. Viva Rubem e não morra, e sejam os seus homens em grande número. Jacó profetizou que Rubem ia ser impetuoso como a águia. Aqui está a bênção. Impetuoso como a água. Gênesis 49:4. Mas o Senhor, por meio de Moisés, dá a Rubem uma promessa com efeito dizendo: a tribo não morreria, apesar do pecado que ele cometeu. Pastor, eu não estou entendendo. Não importa o que aconteceu até aqui, o próprio Deus vai dizer no Novo Testamento, em Atos, de que os seus pecados ele não se recorda. Foi lançado no mar do esquecimento, porque agora você é uma nova criatura. Mas mesmo assim, você tem direito a tomar posse dessa porção para esse ano, que você vai ser forte e impetuoso, que você vai ser como a água que não vê barreiras, não vê dificuldade, não entra em batalha direta e resistência, e sim ela ganha pela persistência, pela sua fluidez. Que seja um ano de fluência sobre a sua vida. Tudo aquilo que estava travado, tudo aquilo que estava te impedindo de chegar, de alcançar, de transpor, não importa o obstáculo, não importa aquilo que está tentando te parar, não importa as palavras contrárias, as circunstâncias, a bênção é essa. Você vai fluir como a águia, vai ser impetuoso como a água, de tal forma que assim como o rio deságua no mar, esse ano de 2023, os seus projetos que surgiram como o rio, nas nascentes, vão desaguar no seu destino, que é o mar. Você vai chegar ao seu destino, não importa o que colocarem na sua frente, não importa o que tentarem colocar como barreira. Esse será o ano que você será impetuoso como a água e vai fluir, não mais funcionar, mas fluir. Que Deus te abençoe, que a aula de hoje seja a preparação para você viver o sobrenatural de Deus nesse ano. E eu te disse, esse ano será o ano de crescimento. No mais, te aguardo na próxima aula e lembre-se sempre, graça, paz e prosperidade.